assim, eu te sigo, né? Vamos dizer assim, eu te sigo já desde o comecinho. Admiração é recíproca, né, Meire? Desde o comecinho, participando de palestras suas, né? E eu estive participando de uma palestra onde os depoimentos eram doloridos, né? Doloridos. Então, eu gostaria que, por mais que seja dolorido, eu gostaria que você falasse alguns medos que as mulheres chegam, porque eu tenho certeza que a mulher que está nos ouvindo, ela vai saber o que nós estamos falando sobre isso. Os medos que chegam até você. Esse medo que você sempre fala, que as pessoas, chega até a mim com medo. Explica um pouquinho para nós esses medos, porque eu tive essa oportunidade de estar ouvindo os depoimentos nas palestras e assim, me tocou muito, me doeu muito de saber que certos medos são coisas assim que incomodam, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, então, como você teve acesso, eu até agradeço, porque depois que você participou daquele encontro meu, minha vida mudou, Meire. Porque você, a Nilda Despachante, são mulheres de fibra. A Nilda... A Nilda... Eu misturei a Nilda com a Meire. A Nilda Despachante agora. Nilda... Vocês duas são mulheres, assim, que a sociedade respeita, admira. E depois que vocês começaram a me convidar, alavancou meu trabalho, sabe? Eu já ajudei a instrutora do Rio de Janeiro, que hoje ela tem nome no Rio e no Brasil, mas continua aqui no meu espaço. Ela convidou para eu ir embora para o Rio, eu não fui, tá? Eu tenho filho, então para mim é uma mudança muito radical, eu ainda não estou preparado para isso. E essa questão dos depoimentos é muito emocionante. Eu tenho psicóloga, né? Eu faço terapia e mexe muito comigo. Cada história que cada mulher traz me sensibiliza. Então tem dia que eu fico até mais assim, a Priscila não está bem, não, eu estou bem, mas eu estou pensando naquilo que foi dito. Porque somos seres humanos, né? Somos seres humanos. E a gente absorve algumas coisas, né? E precisa também eliminar aquilo. Então, no momento, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que está afastada, tá? Trabalha aí num local bacana na cidade. Fizemos algumas aulas e eu percebi que quando nós fechamos o pacote e ela começou, o pai e o irmão, ela tem mãe, tem um irmão e o pai dela, começaram, nossa, mas você vai bater. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Isso não vai dar certo. Essa moça não tem os pedais, você não é capaz, vocês vão bater, vai morrer. Então, ela começou a dar desculpa das próximas aulas, que ela não poderia fazer aula, mas eu já estava percebendo que era questão ali, né, na família que estava ali. Então, ela sempre está falando, olha, Priscila, eu vou voltar, tá? Eu falo, sim. Aí eu comentei com ela sobre a terapia, ela aceitou, está na terapia. Eu sei que ela vai voltar. Mas a questão da família foi o que você falou. Tudo tá na nossa família. Não adianta, a gente disfarça, fala que não, que é isso, que é aquilo. Mas desde que a gente nasce, tudo que você escuta, a maneira que você foi criado, né? A liberdade que você teve. Então, existem muitas mulheres ainda presas dentro de palavras, de machismo, de situações ali que eu não posso nem mexer na família, de humilhações mesmo. Você não é capaz, você é lerda, escutam palavras fortes, que às vezes a gente diz, infelizmente, ou alguma vez na vida a gente pode ter dito para um filho nosso, né? Mas você não presta atenção, mas como você é lerdo. Para a gente, na hora da ansiedade, da raiva, nós soltamos algumas palavras, mas que a gente não faz ideia, para algumas pessoas ficam registradas essas palavras no inconsciente. Depois o filho cresce, aí o pai com a mãe procura o psicólogo e fala assim, mas por que será que meu filho não foi para frente, né? Por que ele está com isso? Infelizmente, é culpa nossa também. Essas palavras pequenas de lerdo, burro, você não aprende, você não tem capacidade, o que é isso? Essas questões vão ficando dentro de nós, ali, e vão gerando essas questões na vida adulta e vão prejudicando a gente. No mínimo, é num trabalho. Eu tenho colegas que eu contribuí para que elas tivessem o primeiro emprego aos 50 anos, 60 anos. E você vê que como é incrível a mudança de vida dessa mulher depois que ela vê que ela é capaz. Eu me incluo nisso, tá?
todas nós. Tem alguma coisa que eu também preciso vencer, dentro, obviamente, e você vê que é uma luta contínua, porque, conforme eu falei, ou você enfrenta seus medos ou ele te enfrenta. Então tem, Meire, tem muita dor, tem mulher que apanha. Nós estamos aí no mês da mulher. Eu não posso me calar diante dessa questão. Só essa semana, 2 colegas próximas minha, tá? Falaram para mim que estão sendo perseguidas, que têm, sabe, estão recebendo ameaças via internet. E eu falo assim, e eu falei, mas por que você não denunciou? Por que você não fala nada? Não, eu estou dando um tempo, eu estou vendo. A pessoa faz pix para ela de 1 centavo a cada segundo ali. O cara fica fazendo pix, faz pix. E fica pressionando o psicológico, o emocional, e ela já está começando a deixar de sair, de frequentar alguns lugares. Eu mandei um texto para ela, falando sobre isso, sobre stalker, né? Hoje tem muitos processos em relação a isso. Então, a mulher tem que ir para cima. Ô Priscila, eu lembro de um depoimento de uma senhora, me comoveu bastante, porque ela falava que o marido dela sempre falava para ela assim, não, você não vai... Ela tinha carteira já, habilitação. Ele falou, você não vai dirigir meu carro porque você vai bater, você não presta para nada, você é irresponsável, você é isso, era aquilo. E ela ficava com aquilo na cabeça e ela tinha medo de pegar o carro e sair mesmo. Então, ela colocava aquilo dentro dela, aceitava o que o marido falava e não dirigia mesmo tendo habilitação. Esse depoimento foi dado numa palestra, no encontro, né, das mulheres lá com a Priscila. E aí ela falou assim, eu queria dizer para vocês hoje que eu me libertei. Foi lindo mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ela Desculpa, esperou mas... ele falecer. Desculpa, mas o cara teve que morrer. Mas foi até por isso que eu te perguntei da faixa etária, porque assim, eu acho que essas mulheres dessa faixa etária, elas não têm noção de como elas inspiram as mulheres mais novas. Sim. Antes da gente entrar aqui no programa, eu até perguntei pro Rovani. Elas comentam. O número de mulheres, né, Rovani, nas autoescolas, em muitos casos, está sendo superior ao número de homens. Isso tem acontecido diariamente. Exatamente. Diariamente. E isso vem em função dessas mulheres que escolhem romper as barreiras, que escolhem ir contra as inseguranças, os medos, que procuram ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. E graças a Deus a gente tem pessoas para ajudar. E hoje a realidade das autoescolas como um todo é a maioria feminina, né? Duro que, como a Priscila contou, né? Você não vê um incentivo, às vezes, do próprio companheiro. Isso é um absurdo. Eu vou falar o meu exemplo. Eu, quando eu comecei a me relacionar com a minha atual esposa, isso lá em 2009, 2010, mais ou menos, ela tinha ainda 17 para 18. Assim que ela fez 18, eu já trabalhava na autoescola, com autoescola. Assim que ela fez 18, falou, por que você não tira carteira? Eu falei, não, você não... Ela foi meio relutante. Eu falei, não, você vai tirar carteira sim, você tem que tirar, enriquece o seu currículo, facilita a sua vida. Quando nós casarmos, você vai dirigir para mim quando eu tomar umas, né? Então, eu já pensei lá longe, na verdade. Né? Não, tô brincando. Ou seja, mas graças a Deus, hoje ela já tem aí, acho que 13, vai fazer 13 anos de habilitação já. Uhum. E é um incentivo que os maridos precisam dar para a esposa. Tem que dar, ela ajuda. Quando a esposa sentir que ela não tem incentivo, que é o contrário, ela tem que se libertar disso, porque a pessoa, para estar ao seu lado, ela precisa querer ver você bem. Bem, Sim. Né? às vezes até melhor do que ela, que Sim. acontece, né? E você perguntando, você me fez recordar, tem uma senhora que terminou as aulas esses dias, ainda tem 2 aulas para ela fazer, pagas, que ela não precisou, mas ela vai me chamar. Eu não sei se ela está nos ouvindo. O marido faleceu de Covid. Várias mulheres que ficaram viúvas na pandemia estão fazendo aula. Ela tem 2 filhos especiais, acredito são tetraplégicos. Ela ficou com a doblô, os filhos para cuidar. E ela falou, Priscila, eu preciso dirigir. Eu dependia de tudo, do meu marido até para a fila de banco. Então, o que eu falo para elas hoje? Não fiquem esperando acontecer algo ruim para você querer ter essa liberdade na vida, não só no volante, porque elas vão precisar, né? Historicamente, cronologicamente, a mulher vive mais
e vai precisar dirigir, vai precisar transportar o parceiro ou alguém. Gente, que maravilha! Eu dei aula para uma professora aí que ela fala, Pri, que maravilha eu hoje transportar meus netos, meus filhos, meu marido, eu que levo ele no médico. Poder dividir as responsabilidades, né? Porque eu acho que a direção é uma divisão de responsabilidades da criação da família, da gerenciamento da família como um todo, né? Hoje em dia você não consegue fazer mais nada a pé. Como é que você vai no supermercado a pé e voltar com compra? Como é que você vai, os filhos até mesmo, né? E aí você depender exclusivamente de um único motorista na casa não tem sentido. E pior se você tiver habilitação. Exatamente. Pior ainda, se com você habilitação na mão. Aí elas se sentem mais incapacitadas ainda. E aumenta o medo e o trauma. Aumenta, gera mais ansiedade e ela começa a ver que ela acha que todo mundo dirige, menos ela. Menos ela, entende? Mas a questão é dos homens ainda que precisam muito crescer nessa questão de enxergar isso, sabe? Ainda há muita ofensa, ridicularização da mulher, de falar que mulher não tem nada a ver. Eu dou aula para homem e para mulher e digo para vocês aqui, os dois são ansiosos, os dois têm dificuldades, têm traumas. Eu estou com 2 alunos homens, um deles eu já percebi que nós vamos seguir adiante mais um tempo, super natural, primeiro dia de aula, o pezinho dele lá tremendo, as mãos tremendo, respeito, e não é porque é homem, é porque é mulher, é a pessoa, é o ser humano.